Buenas, galera, tudo bem? Então, vamos continuar nosso assunto aqui sobre população e vamos falar agora de migrações, né? Vou lembrar vocês que o conteúdo da próxima semana também já está disponível no SIGA, que fala sobre o Estatuto do Idoso, ok? Então, esta semana, da semana que vem já estão dispostos, então, no SIGA, beleza? Bom, quando a gente fala em migrações, é uma palavra simples, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece e compreender, é fácil de... né? Mas vamos procurar aqui informar para vocês o que está escrito no dicionário, né? Movimentação de entrada e imigração ou saída e migração de indivíduo ou grupo de indivíduos, né? Geralmente em busca de melhores condições de vida. Essa movimentação pode ser entre países diferentes ou dentro de um mesmo país, entre estados, entre municípios e assim por diante, né? Deslocamento periódico de espécies de animais de uma região para outra. Isso também acontece com seres humanos, né? Deslocamento periódico, a gente já vai falar sobre isso. Geralmente associadas a mudanças cíclicas de características ambientais, né? Quando a gente fala, já vou até lembrar aqui vocês, quando a gente fala cíclico de características ambientais, a gente está se referindo especialmente às estações do ano. E quando a gente fala em estações do ano, a gente usa a palavra sazonal, a sazonalidade, ou seja, aquele ciclo se repete naquele ano, no verão, se repete no inverno, se repete na primavera, que geralmente acontece de acordo com a estação do ano que se encontra. Certo? Então a gente sempre usa a palavra sazonal. E a gente já vai usar ela daqui a pouco aqui na aula de novo, ok? Bom, e por quê? Né? Eu acho que a nossa pergunta principal é como e por que as pessoas migram. Até o próprio dicionário aqui já disse o que geralmente por que elas migram, né? E o próprio dicionário já disse para nós também a diferença entre imigrante com I, imigrante e emigrante, né? A pessoa que está saindo. Esse é um ponto que vocês têm que parar um pouquinho para prestar atenção, porque não é tão simples assim. Porque a gente também tem a palavra migrante, né? A gente tem a palavra migrante, a gente tem a palavra emigrante e a gente tem a palavra imigrante, certo? Para diferenciar emigrante de imigrante, eu tenho um macetezinho, né? De tu lembrar como é que é saída em inglês. Lembra como é que está escrito saída em inglês? Quando a gente vê nos filmes onde tem a porta saída, está escrito o quê? Exit, né? Com E. Então, se é exit, saída, emigrante é a pessoa que está saindo. A pessoa que está chegando é imigrante. A pessoa que está saindo e que está chegando é a mesma pessoa. O que muda aqui é como que ela vai ser chamada naquele país. Então, por exemplo, se nós estamos aqui no Brasil e essa pessoa está saindo aqui do Brasil, nós chamamos essa pessoa para nós de emigrante. No país que ela está chegando, ela vai ser chamada pelas pessoas daquele país de imigrante, né? Então, por isso que aqui a gente fala os imigrantes italianos. Para nós aqui eles vieram da Itália, então para nós aqui eles são imigrantes. Lá na Itália eles são considerados emigrantes, tá? Imigrante é os dois. Emigrante e imigrante sempre vai ser, emigrante e imigrante sempre vai ser um migrante, tá? O migrante é só a forma de se colocar as pessoas que estão se movimentando de um lugar para o outro. Apesar de que algumas literaturas dizem que imigrante é só quando é dentro de um próprio país. Aí não se usa nem imigrante nem imigrante, só se usa a palavra migrante, tá? Quando é uma migração internacional, aí se usa a palavra imigrante e imigrante. Mas além do que, a gente também dentro do estado, para diferenciar, a gente acaba utilizando o emigrante e imigrante para, né, de forma errada, mas acaba usando também. Então eu digo assim, eu tenho um amigo do Rio Grande do Sul que mora aqui em Araranguá. Eu chamo ele, ele é imigrante do Rio Grande do Sul. Na verdade ele não é, ele é só um migrante porque ele não saiu do país, ele só saiu do estado, ok? Então só isso que é para ficar bem atento, tá ok, gente? Bom, possíveis causas dos movimentos migratórios. Existem causas políticas, perseguição política, né? Ou uma não satisfatoriedade com a situação política que se encontra naquele país, enfim, né? Conflitos religiosos, conflitos étnico-raciais, né? Questões naturais, como eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma seca, né? Imagina um tornado, uma região onde começa a ter muita inundação, pode ser o contrário também, vai obrigar a pessoa a migrar dali, né? E o fator aqui, o último, o fator econômico, né? E aí eu faço a pergunta para vocês, conforme está a amarelinha aqui do lado, ó. Qual causa você definiria como a mais comum nos dias atuais? Obviamente, né, gente? As questões econômicas. Professor, é só econômico? Não, estou dizendo que as principais são econômicas. Tem gente que busca melhores condições de vida, e melhores condições de vida, às vezes, não está associado a um salário melhor.
certo? A pessoa pode morar numa cidade que ganha 10, 15 mil reais por mês, mas é uma cidade com muito movimento, muita poluição, correria, estresse, né? Isso acaba denegrindo a saúde da pessoa, ok? Mas se ela for se mudar para uma cidade que ganha às vezes metade do salário, ela pode ter melhores condições de vida, o custo de vida é mais baixo, ela não vai ter aquela vida tão estressante, então também tem isso, tem que ser levado em consideração, ok? Mas realmente as questões econômicas, a busca por melhores salários atualmente são as questões principais. A gente vai lembrar que ao longo da nossa história aí, a gente teve várias migrações que elas foram forçadas, né? A gente está se referindo especialmente à questão da escravidão, certo? Não foi uma migração ao meu interesse, não foi uma migração, eu vou buscar, nem tinha salário, né, gente? Por favor, né? Então, na verdade, era uma migração forçada, que a gente sabe que aconteceu também aqui no nosso país. Certo? As migrações elas podem ser classificadas em duas formas: internas ou nacionais e externas. Bom, não preciso ler o que está escrito aqui. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, fiquem à vontade. Mas o próprio nome já se identifica, né? Se é uma migração interna nacional, é uma migração que acontece dentro do próprio país, né? O deslocamento de pessoas dentro do próprio território nacional. Assim como a gente tem um deslocamento muito grande de pessoas que vêm do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, também tem de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Um movimento mais famoso que a gente tem no Brasil, assim, desse ciclo migratório, falei a palavra ciclo migratório, a gente já vai falar sobre isso, tá? É dos nordestinos, né, em relação à região sudeste, especialmente o estado de São Paulo. É um movimento muito intenso, já foi bem mais intenso, hoje na verdade até está acontecendo uma corrente de retorno, as pessoas estão voltando, né. Teve um movimento muito grande também para a ocupação do centro-oeste, né, desmatamento do cerrado para dar origem às pastagens, à agricultura, à pecuária, enfim, toda essa situação aí, né. E as migrações externas são aquelas que vêm e vão de outros países, né, de um país para o outro. Né? Então isso aqui é bem simples, ok? A gente tem tipos de migrações, nos tipos de migrações a gente também tem as migrações definitivas, tá? Cuidado com a palavra definitiva, não estou dizendo que é para sempre, mas a pessoa vai com a ideia de que seja para sempre. Como diz aquela música, né? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Certo? Então, na verdade, assim, se a pessoa continuar tendo uma boa situação que ela buscou naquele lugar, ela vai continuar morando ali. Mas se ela vê uma situação ruim, ou se ela vê uma situação melhor ainda em outro lugar, ela vai continuar se mudando. Mas no momento que ela se mudou para aquele lugar, ela tem que estar com aquela consciência que ela vai ficar morando ali depois. Posteriormente, ela vai continuar morando ali até o fim da sua vida ou até aparecer uma condição melhor. Então, isso é uma migração definitiva. Eu dei como exemplo para vocês aqui, dentro das migrações definitivas, tanto a migração internacional quanto uma migração nacional, né? A gente tem aqui a 31ª Festa das Etnias em Criciúma, aconteceu em 2019. Né? Esse ano não teve a festa por causa da pandemia. Mas enfim, o que a festa celebra? Né? Aqui a bandeira da Itália, da Espanha, da Alemanha, tem bandeira representando a Angola, né? tem bandeira aí representando os países africanos, Portugal, Polônia. Então está representando os migrantes que vieram em maior número, que se destacam mais dentro da cidade de Criciúma. Né? Mas a gente sabe que também na região sul aqui de Santa Catarina, em várias regiões do Brasil, isso tem também, né, essa identificação desses imigrantes que moram aqui, que vieram com migração definitiva. Alguns até por migração forçada, né? Mas a maioria veio em busca de melhores condições porque a Europa estava em guerra naquela época, então por isso que acabaram vindo para cá, ok? E aqui eu mostro para vocês, né, o centro das tradições nordestinas que tem em São Paulo. Por que tem um centro de tradições nordestinas em São Paulo? Porque São Paulo tem um grande número de nordestinos, né? E estamos falando do mesmo país, né? Aliás, na verdade, quando a gente fala em Brasil, a gente lembra, né? O Brasil é um país de proporções continentais, certo? Quem já teve a oportunidade aí de viajar ou já vê imagens, vídeos por aí, a gente sabe que o Brasil é um país carregado de etnias diferentes, né? Uma miscelânea muito grande. Quem já teve a oportunidade de ir para o Nordeste vai ver um país bem diferente do que é os costumes aqui no Sul. Ou se vai para o Norte, uns costumes mais diferentes ainda, e assim por diante. Por que tem um centro de tradições nordestinas? Para celebrar, né, a sua cultura, a sua etnia, o seu folclore, dentro, né, do estado onde uma grande parte dos nordestinos moram, que é o estado de São Paulo. Assim como a gente também tem os CTGs, né? Vocês aí devem identificar agora o que é o CTG, Centro de Tradição Gaúcha. E eles não estão no Rio Grande do Sul, claro, tem no Rio Grande do Sul também, mas também tem em Santa Catarina, tem em São Paulo, tem no Mato Grosso do Sul, porque é onde, né, os gaúchos vão celebrar um pouco da sua cultura.
nesses lugares, certo, gente? Bom, a gente também, se tem as migrações definitivas, a gente tem as migrações temporárias, certo? Que é quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Podem ser diárias, né? O vai e volta do todo dia do trabalho é uma migração diária. Existe a migração semanal, acho que vocês aqui se identificaram, quem é interno, né, na nossa escola, né, sabe que sempre tem essa malinha aqui, porque vem na segunda-feira ou vem domingo à noite e vai embora na sexta, certo? Então é a migração semanal, fica por um período maior. E também tem a migração sazonal. Faltou um Lzinho aqui, ó. Aqui onde está o mouse, faltou um Lzinho aqui, tá? Sazonal ou transhumância, a mesma coisa. Lembra que a gente já falou a palavra sazonal. O que é sazonal? Tem a ver com as estações do ano. Então eu botei aqui uma imagem típica que tem na Áustria, certo? Por quê? Quando é inverno, as montanhas, médias montanhas e as mais elevadas, elas se congelam. Então tem que retirar a criação porque não vai ter pasto. Quando é verão, né, que o gelo derrete em grande parte, eles levam de novo esses animais para poderem pastar ali. Isso é um exemplo. Então, ou seja, está respeitando a estação do ano. A gente tem como exemplo aqui no Brasil também, migração sazonal, a questão dos boias frias, quando é época de colheita de laranja em São Paulo. Depois é época de colheita da cana no Nordeste. Então as pessoas ficam se mudando conforme as estações do ano, conforme vão acontecendo atividades econômicas que lhe atraem para aquele tipo de trabalho, tá? Também acaba acontecendo esse tipo de situação. Certo, gente? Bom, como curiosidade, um que é cada vez mais raro, né, que na verdade foi a base da migração mundial quando começou a humanidade, era o nomadismo, certo? Quando a gente não tinha ainda a estrutura de agricultura, pecuária, né, o nomadismo é a prática de povos nômades ou nômadas, ou seja, que não tem habitação fixa. O ser humano no início da sua história não tinha habitação fixa, né? Ele era um mero animal, no sentido mais completo assim, de caçar e ser caçado, comer e ser comido, né? Tinha os seus predadores e assim por diante. Usualmente são os povos do tipo caçadores-coletores, que quando acaba a fonte ali, ele acaba tendo que se mudar para outro lugar, mas isso é cada vez mais raro, né? E aqui no Brasil praticamente a gente não vê mais esse tipo de situação, ok? Bom, uma outra palavrinha aí que tem são os ciclos migratórios, que eu falei lá no começo, o ciclo de migração dos nordestinos. O que é um ciclo? É que em determinada fase da história mundial, mas agora aqui eu vou usar o exemplo da história do Brasil, né? A gente teve os ciclos econômicos também. A gente teve o ciclo do ouro, a gente teve o ciclo da borracha, a gente teve vários ciclos econômicos que atraíram a economia para aquele ponto do país, entendeu? Então, por exemplo, quando teve a construção de Brasília, como está aqui, ó, na década de 50, 60, certo? Atraiu muita gente para trabalhar, né, para morar aqui e tal. Então criou um fluxo migratório muito grande para essa região, ou seja, um ciclo migratório, né? A retirada da borracha na região amazônica, que foi o ciclo da borracha, no início de 1900, 1910, 1920, quando começou a indústria automobilística a ficar forte nos Estados Unidos, eles precisavam de borracha, e a borracha, a matéria-prima, é o látex retirado da seringueira, né, uma árvore que é comum encontrada na Amazônia. Então muita gente acabou se mudando para a Amazônia em busca do dinheiro do látex, né? O próprio movimento de industrialização que aconteceu principalmente em São Paulo, na região sudeste do Brasil, atraiu um grande número de imigrantes, né? A questão do agronegócio também, né? Quando começou a exploração do agronegócio na região, especialmente na região centro-oeste do Brasil, também foi muito forte o deslocamento de pessoas para lá. Essa imagem que aparece aqui onde está o mouse agora, aqui bem do ladinho aqui do professor aqui, ó, a imagem de Serra Pelada, né, que fica no Pará, quando teve um ciclo do ouro lá, que se falou que tinha muito ouro, e muita gente foi em busca da riqueza fácil, né? Enfim, e aí esses são os ciclos migratórios, mas tem um ciclo migratório que é o mais famoso de todo, que continua acontecendo, que é o êxodo rural, certo? Que é a saída do homem do campo para a cidade. Aqui eu uso a imagem clássica do povo nordestino, como parece que é a região da Caatinga, né? Mais do interior do Nordeste, como é conhecida, certo? Mas a gente também tem o êxodo rural, que aconteceu uma escala bem maior na década de 30, 40, 50, 60 no Brasil. Continua acontecendo, mas em menor volume. E também existe um movimento inverso, né? Existe também o êxodo urbano também acontecendo, certo? Mas o êxodo rural foi muito mais intenso e é o que continua acontecendo ainda. Esse processo reverso, o êxodo urbano, ele é um pouco incomum, mas acontece. Só nos tempos mais atuais ele está acontecendo. Tem muito nordestino, verdade, voltando para o Nordeste, porque as condições da região Nordeste estão ficando melhores
melhores, né? Está havendo muito mais investimentos na área de educação e tal, como a gente está acompanhando aí as premiações e tal, né? E aí estão tendo condições melhores de vida no Nordeste, as pessoas estão voltando para a sua terra também tem essa questão da paixão pela sua terra, né? E aí tem um movimento já inverso acontecendo, ok? Bom, o que é desterritorialização? É um pouco, parece que a palavra se explica, ela se explica, só que a palavra é longa, né? Parece que fica meio difícil entender. Mas é perder o seu território. Um povo que tinha seu território, aquele território não existe mais. Como isso acaba acontecendo? Guerra, né, gente? Interesses políticos, interesses econômicos, interesses religiosos, enfim. E uma população que às vezes não está no meio de tudo isso, tem lá a sua casa, tem lá o seu habitat, tem toda a sua família ali, acaba sendo expulso do seu território, né? Isso é muito comum nos países da Ásia, é mais comum, não é muito comum, mas é mais comum nos países da Ásia e da África, onde existem esses conflitos que a gente acompanha mais constantemente nos noticiários, ok, gente? Bom, xenofobia, né? Xenofobia é uma palavra que significa aversão a estrangeiro, né? Um problema grave e muito frequente enfrentado por imigrantes nos países ricos é a xenofobia, né? Claro, especialmente dos ricos. Sabia que o brasileiro também está virando xenófobo, né? Que é a aversão da população nativa às pessoas de fora, que são comumente hostilizadas e agredidas em território estrangeiro. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui bem rapidinho, tá? Que vocês vão entender alguma das origens da xenofobia. Tem questão religiosa, tem problemas econômicos sociais, tem incentivo por parte de partido político, tem o nacionalismo excessivo, tem tudo isso aqui envolvido, né? Mas, de novo, assim como o fator principal é econômico, a razão da xenofobia, o início dela também começa na questão econômica, tá? Vou explicar para vocês de uma maneira assim, ó. Imaginem que eu moro na Noruega, né? A Noruega, eu sou casado, né, tenho a minha esposa e tal, a gente mora na Noruega e a gente não tem filhos, a gente não vai ter filhos, certo? A Noruega, como a gente já viu em outra aula, tem um problema de a população estar diminuindo, então tem que fazer política natalista. A política natalista não deu muito certo, mesmo com a política natalista, dando incentivos financeiros e tudo mais, os casais não tiveram muitos filhos, eles adotam uma outra estratégia. Vamos aceitar estrangeiro? Vamos aceitar estrangeiro. Os estrangeiros vão vir de onde? De países mais pobres do que a Noruega, pela questão do interesse econômico, né? Vão vir de países mais pobres. Essas pessoas chegando na Noruega de países mais pobres, eles vão vir numa situação em que qualquer salário que eles receberem na Noruega é ótimo para eles, certo? O que acaba acontecendo? Uma empresa, se a gente está falando de um mundo capitalista, uma empresa vai preferir pagar o quê? Um salário mais alto ou um salário mais baixo? Um salário mais baixo. Então, olha onde é que eu estou querendo chegar, né? Se eu estava ali empregado, então, ganhando o meu salário, digamos que eu ganhava 5 mil reais por mês. Aí vem um refugiado, né? E ele se sujeita a ganhar 2 mil reais por mês. Quem é que a empresa vai contratar? Se tiver a mesma qualidade de mão de obra, né? Se é um trabalho mais simples, é um trabalho mais braçal, digamos assim, né? O que acaba acontecendo? Eu perco o emprego para uma pessoa de fora. O que eu começo a gerar a respeito dessa pessoa de fora? Essa pessoa tomou o meu emprego. Eu começo a ficar com ódio, com raiva daquela situação. Então aí está uma das causas da xenofobia. E aí lembra que eu falei para vocês que isso pode estar acontecendo no Brasil? Sim. A gente tem a questão dos haitianos, tem muita questão aí dos paraguaios vindo para o Brasil, que esses países que estão aí, que fazem divisas ou não, né? O Haiti está mais na América Central, é uma ilha da América Central, né? Que divide ali com a República Dominicana, a ilha. Essas pessoas acabam vindo para cá com uma situação de pobreza bem mais extrema do que a do próprio Brasil. E quando elas chegam aqui, elas se sujeitam a ganhar salários menores do que os trabalhadores brasileiros. Aí o trabalhador brasileiro acaba perdendo emprego para essa pessoa que vem de fora, que acaba gerando a mesma coisa, uma aversão àquela situação ali porque aquela pessoa tomou o meu emprego, digamos assim, certo? Então tem muita coisa por trás disso daí também, né, gente? A xenofobia tem uma origem muito mais econômica, né, mas também tem a questão da rivalidade religiosa, né, o incentivo por parte dos partidos políticos, né? Então xenofobia no mais simples do seu significado quer dizer aversão, ou seja, contrariedade ao estrangeiro, né? Cuidado, porque isso é uma forma de preconceito também, né, gente? Enfim, tem que saber lidar com a situação e tem que ver como é que se conserta esses problemas, né? O capitalismo é que acaba, né, essa busca pelo lucro é que não tá nem aí com preconceito nem nada, ele quer dinheiro, certo? Mas enfim, isso não é piada, é xenofobia. Então a gente começa muitas vezes a ver esse tipo de situação. Eu não aceito ser atendido por um médico cubano, né? Da onde que veio isso?
Porque os médicos brasileiros ficaram com muita raiva dos médicos cubanos porque tomaram seus empregos. Na verdade, não tomaram emprego de ninguém, porque a gente bem sabe que eram os lugares onde os médicos brasileiros não queriam trabalhar. Por isso que acabou acontecendo. Mas aí criou uma situação de aversão à xenofobia, aversão ao estrangeiro, digamos assim, Pode estar certo, pode estar errado, aí fica a critério de cada um, Não sei, o professor aqui não vai colocar a sua opinião nesse sentido, mas é o que muita gente tem apontado por aí, e também vocês têm o direito de pesquisar e ver se é isso, esse é o tipo de situação, ok? Esses haitianos vêm para o Brasil roubar nossos empregos. O Brasil deveria se separar do Nordeste. Nossa, isso é uma frase absurda, gente? O separatismo do Brasil é ridículo, Essas frases separatistas no Brasil é absurdo, Assim como tem aquele movimento Sul é meu país. Mas enfim, cada um é livre para pensar o que quiser, mas fica a critério de vocês. Sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por perto. A história do muçulmano, dos xiitas e assim por diante. Mas enfim, são questões xenófobas, Bom, eu trago para vocês aqui uma curiosidade, certo? Que é o termo chamado fuga de cérebros. Já ouviram falar esse termo? A fuga de cérebro ou fuga de capital humano, eu vou explicar ela através dessas duas imagens que estão aqui embaixo. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, aqui eu está circulando o mouse mais lá no cidadão lá, o Michel Krieger, que acabou virando Mike Krieger. Michel por quê? Porque ele é brasileiro. E por que virou Mike? Porque ele foi para os Estados Unidos. Quem é esse cara? Vocês sabem? O inventor do Instagram. Do Instagram, Ele é o inventor, ele tem um sócio que participou com ele, mas ele é o cabeça, ele é o cara que inventou o Instagram e depois vendeu pro Facebook, Depois vendeu pro Facebook aí, se eu não me engano, pela bagatela de mais de 10 bilhões de dólares, certo? E ele é brasileiro. Pô, esses 10 bilhões estão aqui no Brasil? Não, esses 10 bilhões estão com ele nos Estados Unidos, porque ele se mudou para lá. É um cara de alta habilidade e viu que poderia ganhar muito mais dinheiro se morasse fora. Entendeu? Ou seja, o dinheiro não está aqui, o lucro não está aqui, certo? O dinheiro está lá fora, está lá para os interesses, de quem tem mais dinheiro. Então isso é uma fuga de capital humano, porque é um humano que gera lucro também, e poderia gerar conhecimento também para o país. Mas ele acaba indo para uma outra região onde ele se sente mais confortável, onde ele acha que vai ganhar mais dinheiro, digamos assim, certo? Uma outra imagem, a fuga de cérebro, ela às vezes não está muito ligada também só à questão de alta habilidade de conhecimentos, Também pode ser altas habilidades físicas, como aparece aqui, aptidões técnicas ou conhecimentos. Então eu mostro aqui para vocês a seleção da França, que foi campeã da Copa do Mundo de 2018, certo? Foi na Rússia, 2018 foi na Rússia. Parem um pouquinho e olhem. A França é um país da Europa e é um país de etnia branca. Vocês notaram, Pois então, por que tem, se vocês olharem aqui, tem muita gente aqui que nasceu na França. Certo? Tem muita gente que nasceu, o Mbappé nasceu na França, tem muita gente que nasceu na França aqui, mas tem gente que nasceu aqui na Angola, tem gente que nasceu no Moçambique, aqui nessa seleção, mas eles acabaram aceitando, e olha só, a França é um país xenófobo, certo? Existem vários casos de preconceito racial, e xenofobia dentro da França. Mas quando aquela pessoa tem uma alta habilidade e representa bem o meu futebol, eu não pratico a xenofobia. Como o preconceito também é nojento nesse tipo de situação, A palavra preconceito sempre vai ser nojenta, Mais nojento ainda quando ele é seletivo ainda, eu só pratico o preconceito de acordo com a minha necessidade, Então isso mostra muito bem o que acontece também aqui na seleção da França. Uma história que aconteceu também com um nadador brasileiro, o Xuxa, foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, não vou lembrar agora, ele ganhou a medalha de ouro nos 50 metros rasos. Ele falou na história de vida dele que uma vez os Estados Unidos, representantes dos Estados Unidos, procuraram ele para ele se naturalizar americano, porque sabiam que ele estava num processo evolutivo muito grande, que ele tinha a possibilidade de ganhar a medalha de ouro. E aí, se ele se naturalizasse americano, ele ia ganhar a medalha de ouro pelos Estados Unidos, certo? Mas ele acabou não aceitando e depois ele revelou essa situação pra gente, Olha só que coisa, Mas isso, acaba acontecendo mesmo, certo? Como é que estão os brasileiros por aí? Bom, não é novidade para ninguém, A maior parte dos brasileiros em número absoluto, não estou falando agora em números atuais no que diz respeito ao que está acontecendo agora. Tem muita gente indo para onde agora? A gente sabe que tem um movimento muito grande para a Europa, muito grande para a Itália, da Itália daí eles se espalham pelo restante da Europa, mas em números absolutos, os Estados Unidos disparado, o primeiro, aí tem o Paraguai,
certo? Porque ali na região do Paraná, no Mato Grosso do Sul, tem muito brasileiro que acaba entrando no Paraguai para produzir na parte agropecuária no país, né? E tem o Japão, o Reino Unido, Portugal, Espanha e tal, mas chama atenção aqui mesmo os 3 primeiros, certo, gente? Bom, eu fiz aqui para vocês um esqueminha, né, entre parênteses aqui, porque a palavra esqueminha eu acho que não existe, mas eu coloquei aqui um esqueminha para vocês sobre as migrações. Vocês dão um pause aí para lembrar bem o que o professor falou até agora, e aí vocês fazem uma revisão na cabeça de vocês mesmos, né? Bom, consequências dos movimentos migratórios. Contribuição e influência no processo de ocupação de povoamento, na distribuição geográfica da população e, é claro, no próprio desenvolvimento econômico. Sim, né, acaba acontecendo, mas dependendo da situação aí pode gerar xenofobia, né? Contribuição no processo de miscigenação. Olha o Brasil aqui, né? O que é miscigenação? É essas trocas culturais, essa mistura de etnias, né, de alemão que casa com italiano, italiano que casa com africano, africano que casa com índio, índio que casa com alemão de novo, alemão que já casa com alguém que já tem uma etnia misturada também, e aí acaba provocando essa difusão cultural entre os povos, né? Quando a imigração significa a perda de trabalhadores adultos qualificados, bem como de técnicos, cientistas de alto nível, o prejuízo para os países emigratórios é grande. Olha o prejuízo que a gente teve com o cara do Instagram que se mudou para fora, né? Assim como vários atletas, alguns aí que foram para fora também e acabaram representando outros países, né? Mas especialmente aqui eu acho a questão econômica, né? Imagina, a pessoa está aqui, desenvolveu todo o seu intelectual aqui, mas na hora de ganhar dinheiro ela vai para fora e esse dinheiro acaba circulando lá fora e não acaba circulando aqui no nosso país. Podem acarretar mudanças de costumes, concorrência da mão de obra local e problemas políticos, ideológicos, raciais. Xenofobia, né? Vantagens econômicas para os países que possuem condições de atender às necessidades básicas da sua população, tais como emprego, moradia, saúde e educação. Ou seja, tem aqueles países que mesmo aceitando imigrantes na verdade, né, eles têm condições de usar esses imigrantes como força de mão de obra e ainda acabam se beneficiando desse tipo de situação, né? Viu? Beleza, então? Essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas a próxima ela é um pouquinho mais curta aí sobre o Estatuto do Idoso. E é isso aí, tá, gente? Eu termino a aula de hoje com um quadro bem famoso do Cândido Portinari, né, que foi pintado em 1944, certo? Chamado Os Retirantes, onde o movimento migratório, gente, não sei se vocês estão identificando aqui, o movimento migratório nordestino da região nordeste para a região sudeste foi bem intenso. Certo, gente? Um abraço, valeu!